Boa noite, líderes e entusiastas da inovação. É um prazer enorme estar aqui com vocês no 8º Encontro de Líderes da Inovação, um espaço criado para conectar mentes que acreditam no poder transformador da inovação e do mercado, as organizações e toda a sociedade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma programação muito especial, com a abertura, apresentação dos objetivos do grupo, novidades do nosso site da Mind Innovation, benefícios de ser membro e o nosso calendário de eventos. E claro, já começamos o primeiro bloco. Mas antes, o que esperar desse encontro? No primeiro bloco, nós teremos um bate-papo com a Andrea Nacarati Mello sobre o tema essencial: liderar inovação pela experiência, o cliente no centro das decisões. E teremos também um sorteio do livro Experiências que Deixam Marcas. Então, fiquem com a gente que vocês vão garantir a participação desse sorteio, ok? No bloco 2, teremos a honra de receber o nosso convidado especial, Carlo Tio, com o tema Inovação como motor de conexão entre negócios, pessoas e tecnologia. E, novamente, mais uma oportunidade de levar para casa mais um livro. Então, fique com a gente no segundo bloco, que vocês também vão garantir mais essa experiência, ok? E no bloco 3, nós seguiremos aprofundando os temas da noite e mais insights, e encerrando com sorteios e anúncios importantes. Então, fiquem ligadinhos e fiquem com a gente até o final. Falando um pouquinho dos objetivos do nosso grupo, o nosso grupo existe para fomentar uma comunidade colaborativa de líderes que compartilham conteúdos relevantes do mercado, trocam experiências, fazem network e até se conectam em soluções e missões de inovações nacionais e internacionais. Então agora nós vamos falar rapidamente sobre o nosso novo site, o site da Mind Innovation. Temos uma grande novidade para mostrar este site. Então, veja agora o nosso clipe rapidinho e nós já voltamos em seguida. Aqui, todos podem ser membros da Mind Innovation. Vocês podem se tornar membros oficiais da plataforma de inovação que estamos construindo, com benefícios exclusivos, com acesso a ferramentas, informações e conteúdos especiais. Então, o que é importante? Entre agora no nosso site e cadastre para ser um membro do nosso grupo Líderes de Inovação. Mas quais benefícios eu terei nessa área de membro? Ser membro garante acesso a uma área exclusiva de mais recursos, conteúdos práticos para apoiar os projetos de jornada da inovação em suas empresas. Então, todos que estão acessando aqui hoje já estão acessando a nossa plataforma na área de membros. Basta fazer o quê? Basta navegar e verificar todas as funcionalidades que temos disponíveis hoje.
Claro, nós estamos construindo um conteúdo muito importante da nossa comunidade. Então, cada dia nós estamos aprimorando os nossos conteúdos, as nossas funcionalidades, e você faz parte disso. Então, todo feedback, toda a inovação, ou seja, todas as coisas novas que vocês queiram que estejam dentro da nossa comunidade, basta nos mandar um e-mail para contato@mindinnovation.com.br. Acesse ou então entre no nosso WhatsApp e manda uma mensagem direta para nós, ok? Para quem quer se conectar ainda mais ao ecossistema, pode se candidatar como embaixador da inovação em sua região. Basta acessar o QR Code que está aqui no nosso slide. E para falar um pouquinho sobre o calendário de eventos, já anote na agenda os nossos próximos encontros, nesse trimestre ainda, dia 26 de novembro e dia 10 de dezembro, que é o nosso último encontro de 2025. Então, não perca esse conteúdo maravilhoso que vai ter entre dia 26 de novembro, no nono encontro de líderes, e no dia 10 de dezembro, que será nosso 10º encontro de líderes da inovação. Agora, nós vamos receber a nossa convidada, Andréa Nacarate, com o tema O Cliente no Centro das Decisões. Então, nós vamos dar uma paradinha rápida de 30 segundos e nós já voltamos com ela aqui na nossa agenda, ok? Um abraço. E para dar continuidade a esse momento de troca e inspiração, chegamos agora ao nosso talk show do 8º Encontro de Líderes da Inovação, com um tema que traduz o verdadeiro sentido de inovar. Liderar a inovação pela experiência, o cliente no centro das decisões. Quando falamos em inovação, é comum pensarmos em tecnologia, processos, automação. Mas, na verdade, inovação nasce na capacidade de entender pessoas, de colocar o cliente no centro e concluir soluções que realmente façam sentido na vida delas. Inovar é escutar, sentir e transformar. Fazer com que cada experiência se torne uma conexão genuína entre marca e pessoa. E para conduzir por esse olhar mais humano, sensível e estratégico sobre a inovação, temos uma convidada que é referência quando o assunto é marketing, experiência do cliente, comportamento do consumidor. É com grande prazer que recebemos aqui a Andréa Nacarate Mello, CEO da consultoria e editora Robeca & Co, professora da SPM, palestrante e autora dos livros que inspiram líderes em todo o país, entre eles, Mulheres do Marketing e Experiências que Deixam Marcas. Andréa soma mais de 30 anos de experiência em marketing, tendo atuado em grandes marcas como Samsung, Mondelez, Unilever e Best Foods. Andréa, é um prazer enorme tê-la aqui conosco no Encontro de Líderes da Inovação da Mind Innovation. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa realmente contribuir aí com vocês nessa jornada de entendimento da experiência do consumidor em inovação. Legal, Andréa. Então vamos dar a primeira pergunta, né, para a gente fazer aqui a nossa abertura do nosso bloco, o novo papel do líder da inovação. Andréa, você tem uma trajetória que conecta grandes marcas globais, né, e comportamento do consumidor e experiência do cliente. O que mudou na forma, né, o que mudou na forma de liderar a inovação nos últimos anos? Olha, na realidade, assim, o foco das empresas no passado era realmente produto, não era consumidor. Hoje, cada vez
a um entendimento profundo do consumidor, mas não num entendimento de uma forma genérica. É um entendimento por segmento do consumidor, porque cada vez mais o consumidor quer ter experiências personalizadas. Então, olhar esse consumidor por segmento, olhar a sua necessidade ali, as suas dores, para tentar realmente resolver os problemas, esse tem sido o caminho. Parece algo óbvio, mas eu ainda vejo empresas multinacionais que o global desenvolve produtos e fala, olha, veja como isso se encaixa no mercado brasileiro. Não, na realidade, entende o consumidor, vai lá e desenvolve. Então, assim, é um processo que vem aí acontecendo. E uma outra coisa que a gente também precisa entender é que a inovação, ela não deve acontecer por si só, né? Pelo fato de vamos inovar, né? Fazer coisas disruptivas. Ela vem em níveis. Então, para a empresa, ela primeiro precisa fazer o básico bem feito. E isso o que significa? Entregar com qualidade que ela promete para o consumidor, entregar com consistência. Então, a experiência que o consumidor tem com o produto ou com o serviço ou da marca, num momento, ele deve ser consistente aí ao longo do tempo. No segundo momento, inovar para entregar mais e melhor o que o consumidor já está acostumado. Eu diria que é o segundo nível. Então, assim, como a gente pode fazer melhor, né, o que o consumidor, o que a gente já está entregando. E um terceiro nível de inovação, aí sim, é algo realmente aí disruptivo, trazer realmente coisas novas. Então, às vezes, as empresas não valorizam a consistência, o básico bem feito. Elas não valorizam esse passo a mais de deixa eu melhorar o que a gente já tem, né? Já quer ir para coisas disruptivas, aí não adianta, né? Porque a gente tem que ter uma base forte estabelecida, né? Perfeito. Não, legal, é muito interessante essa tua observação, né? E como você enxerga a transição das empresas de mentalidade de produto, né, para uma mentalidade de experiência? É um processo que a gente vê aí ao longo dos anos, que é um processo lento, porque o passo primeiro e principal é a liderança entender a necessidade da mudança. E muitas vezes a barreira já começa aí. Então, assim, para se entender realmente a importância de entregar melhores experiências através de inovação, precisa começar pela liderança. Então, a gente até vê, dou muitos cursos, né, sobre experiência do cliente, CRM, atendimento ao cliente, a gente vê muitos executivos participando do curso, falando, nossa, isso daí, se essa empresa entendesse a importância da experiência, ela estaria num outro patamar competitivo, mas a liderança não entende. Então, é muito comum ainda a liderança tá ainda muito com a cabeça focada no hoje, claro, em rentabilidade, crescimento, e não ter essa visão de que o que vai fazer com que a empresa tenha resultados sustentáveis no longo prazo é o entendimento da importância de cada vez mais melhorar a experiência com o cliente, criar relacionamento para retenção e fidelização. Não, legal. E na tua visão, como o marketing e a inovação se unem para traduzir os insights do consumidor em soluções tangíveis? Na realidade, é mergulhar novamente no entendimento desse consumidor, entender realmente as suas necessidades, entender por segmento. Às vezes as empresas falam, bom, vou dar um exemplo muito até corriqueiro, vamos melhorar a produtividade no atendimento, vamos inovar implantando chatbot, né, que pode ter IA ou não, enfim, e aí esquece que determinados segmentos de consumidor precisam de transbordo para humano, e eles simplesmente não consideram isso. Então, importante entender a essência da inovação, mas ela só faz sentido se estiver de acordo com o momento do consumidor, com o que é importante para ele, para criar realmente essa conexão.
porque as empresas, se elas tiverem simplesmente um olhar de fora para dentro, desculpa ao contrário, né? Se as empresas tiverem somente um olhar de dentro para fora, elas não vão criar conexão com esses consumidores. E aí, depois de um tempo que elas vão perceber perda de clientes, churn, porque a concorrência está aí, né? Então, hoje, se a empresa não entrega o que o cliente espera, tem outras marcas que estão dispostas a isso, né? Claro, com certeza. E você acredita que o cliente deve participar do processo de cocriação? E como isso tem funcionado nas empresas que você acompanha? Então, como a gente está conversando, a inovação só faz sentido se estiver em linha com a necessidade e com a expectativa do cliente. E para isso, a empresa ela precisa entender o cliente, não achar que entende. Então, precisa de muita pesquisa e, dentre várias metodologias, né, que existem, como, por exemplo, design de serviço, design thinking, a gente precisa trazer esse cliente aí na cocriação, porque ele vai trazer um olhar específico dele. Muitas vezes a gente desenvolve até jornadas de clientes achando que a gente sabe o que está acontecendo ali no dia a dia dele, e é uma visão de executivo, né? Não é uma visão realista. Então, trazer um balanço entre pesquisa para entender cliente e trazer clientes participando ou validando ideias da empresa vai trazer realmente aí um sucesso aí para as inovações. Não, perfeito, legal. Muito boa essa tua colocação também com relação a esse tema. E aí a gente falando um pouquinho mais assim da cultura organizacional, né, e da liderança inspiradora, assim, como formar líderes que entendem e praticam a empatia com o cliente, assim? Qual que é a tua visão em relação à formação de líderes? A formação de líderes, para mim, a gente muitas vezes precisa dar um choque de realidade. O que significa isso? É fazer a liderança ouvir o cliente, viver um pouco, vivenciar a rotina do cliente para ver realmente o que realmente acontece. E esse, para mim, às vezes, é um choque de realidade. Tem empresas como o Nubank, até a Serasa Experience, que de tempos em tempos a liderança ela participa do atendimento ao cliente para entender as reclamações do cliente em relação à empresa, a situação da empresa frente, inclusive, aí a situações de mercado, enfim. Então, essa vivência é que vai fazer realmente aí a diferença. Então, uma recomendação muitas vezes primeiro, participar para a liderança, participe de treinamentos para entender a expectativa do cliente, o que significa experiência para ele. Participe de visitas domiciliares, acompanhe o cliente na sua rotina, e fazia isso muito, né, quando eu até era executiva aí de empresa, participa da rotina, vê como ele utiliza seus produtos, os seus serviços, faça atendimento de cliente ali participe de reuniões que tragam a reclamação de cliente, de fóruns internos, para ter esse entendimento realmente profundo do que o cliente passa. A empatia, eu acho que assim é uma coisa de calçar o sapatinho do cliente que às vezes as pessoas não têm o hábito. Então você precisa, como eu falei, dar um choque de realidade, né? É um choque, fazer o treinamento forçado, e aí de alguma maneira no bom sentido, né? Porque é realmente para a liderança, inclusive, entender muitas vezes o que está muito distante do dia a dia do negócio dele, né? Sim, sim, sim. E você sabe que, assim, né, existem várias barreiras, assim, culturais, né, que isso, né, que devem ser vencidos dentro dessas empresas, né? Então, assim, quais barreiras, né, falando dessa parte cultural, que você observa que as empresas dificultam a inovação pela experiência? Bom, primeiro começa pela liderança, de não entender o que
essa questão que tanto se fala de experiência do cliente, do potencial que tem. Porque hoje, muitas empresas, né, as melhores, na realidade, elas já atingiram níveis similares de qualidade de produto, qualidade de serviço e imagem e reputação de marca. Então, como é que elas vão sobreviver no longo prazo? Elas precisam buscar outros entendimentos, né, outras conexões com o consumidor. Então, por isso que hoje muitas empresas vão atrás de gestão da experiência do cliente, implantam SRM, implantam áreas de CS, que é o Customer Success, e etc. Porque isso coloca a empresa num outro patamar competitivo. Então, a primeira questão é a liderança entender a importância de fazer gestão, entendimento do que é a experiência experiência do cliente, e puxar, na realidade, a organização para isso. Né? Então, a liderança que vai inspirar. Eu até estava lembrando aqui, tem um livro aqui, da Guiados pelo Encantamento, da Mercedes, que conta, na realidade, que data aí, eu acho que é a história de 2012, parece uma coisa assim tão antiga, mas eu acho que muita empresa hoje ainda não chegou nesse nível. Um novo líder assumiu a presidência e viu que todas tinham um tique-tique-tique, tudo realmente funcionando na empresa, um bom lugar realmente para trabalhar, os resultados super em linha aí com as metas, crescendo, rentabilidade, inovação, produtos reconhecidos de qualidade. Então, assim, o que ele poderia realmente fazer? É um líder visionário. Ele pensou, bom, no futuro, né, o que eu estou vendo é que a empresa ela precisa se destacar pela experiência. E o que eu estou vendo que hoje, quando eu olho as concessionárias, elas entregam mais do mesmo, é a mesma coisa que a concorrência. Então, deixa a gente trabalhar, né, para transformar a nossa cultura nessa visão de produto para uma visão de cliente, uma visão de experiência, para eu estar preparado para o futuro. Então, essa é uma visão, é uma visão realmente de longo prazo de líderes, que é difícil realmente você ver esse tipo aí de atitude, principalmente quando a empresa está funcionando, né, bem. E aí ele até convidou a Disney para participar do processo, para ensinar essa transformação. E aí tem até uma frase, se você me permite, que eles colocaram aqui no livro, que é até do Antoine de Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe. Se você quer construir um navio, não peça às pessoas que juntem madeira e nem lhes atribua tarefas e trabalhos. Em vez disso, ensine-as a desejar a imensidão sem fim do oceano. Isso aqui é um líder visionário. Então, a primeira questão é a liderança, tá? Que é a barreira, tá? E a segunda barreira, na realidade, assim, são os colaboradores, porque o ser humano, ele tende a ficar na sua zona de conforto. Então, por que eu vou mudar? Eu sempre fiz assim, funcionou. Então, assim, é uma transformação cultural que tem que acontecer, liderada e inspirada pela liderança e trabalhada aí todos os dias junto aí aos colaboradores. Exatamente. Acho que a liderança é um papel fundamental para mover justamente a cultura da maneira que tem que ser, né? Não depende de departamento ou de pessoas que estão ali no desenvolvimento operacional, e sim pessoas que realmente façam a diferença, que sejam visionárias e façam que as pessoas se espelhem, né? Ou seja, para que elas também tenham o mínimo, né, de inspiração para poder mudar e inovar sempre, né? Acho que o ponto importante são os cabeças da empresa realmente estarem com uma visão aberta de inovação, né, na essência. Muito legal, exatamente. Bacana. Trabalho de formiga, tá? É uma jornada, não vai acontecer na realidade da noite para o dia, e às vezes precisa de alguns estímulos, de estabelecer metas entre áreas para fazer as áreas trabalharem de uma maneira colaborativa, integrada. Então, tem várias maneiras de fazer isso acontecer e da empresa tentar acelerar a mudança. Exatamente. Não, bacana. Poxa, e aí, assim, dentro dessa tua vivência, né, assim, ao longo desses anos todos, trabalhando em diversas grandes organizações, enfim, com grandes marcas, né,
O que diferencia os líderes, né, que realmente inovam daqueles que apenas seguem as tendências? Na realidade, aquele que inova, mas sempre aí, de novo, né, não inovar por inovar, né, inovar alinhado aí com a expectativa do cliente, vai colocando realmente a marca aí num outro patamar competitivo, né? Você só seguir tendência, você acaba fazendo aí mais do mesmo. O importante hoje é a liderança entender que as pessoas querem mais, cada vez mais produtos e serviços personalizados. Elas querem criar relacionamento de longo prazo com as empresas. Então, assim, se a empresa entende isso e busca as devidas conexões via inovação, isso realmente vai fazer aí a diferença no longo prazo. Aí as pessoas vão preferir essas empresas do que outras. E está aí né, uma grande ação, né, que as empresas, às vezes, elas utilizam ali uma visão de modismo, né, de criar ambientes de inovação que realmente funcionem na sua essência, né? Então, como você mesmo comentou, de trazer o cliente para o teu ambiente, de trazer esse trabalho de estímulo de cocriação, que isso fideliza, né, o teu cliente, porque ele sabe que você pode ajudá-lo a resolver diversos problemas, não só o core entre cliente e fornecedor, né? Ou seja, aquilo que ele está vendendo ou aquilo que ele está buscando, mas sim tentar entender e ajudá-los através de um ambiente de inovação, com parceiros, com redes de conexões e com uma série de pessoas, né, ou de empresas que possam justamente ajudar. A gente chama isso de um ecossistema ali de inovação que estimula bastante a inovação aberta, né? Acho que são pontos aí importantes, né, que a gente fala aí de uma liderança que realmente busca esse perfil de inovação. Mas aí, mudando um pouquinho, e ainda no mesmo tema, né, a gente falando dos principais assuntos, falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Então, estamos aí no momento em que os dados e a inteligência artificial mudam a experiência do cliente, né? Então, como é que eu equilibro a tecnologia com o olhar humano, né? Falando um pouquinho dessa questão de IA, enfim, de tecnologias, enfim, como é que a gente consegue ter esse equilíbrio, né, entre a tecnologia com uma visão ou com um olhar humano? Até o Kotler, no seu último livro, Marketing H2H, ele reforça bastante essa questão que é um marketing humano, de humano para humano. Por quê? Porque o que vale realmente hoje são realmente essas relações, o relacionamento empresa-cliente. E aí, toda a questão da tecnologia, ela tem que vir para realmente reforçar isso. A tecnologia, ela não vem hoje substituir, por exemplo, o que se falava muito, né? Vamos voltar para a questão aí de atendimento, né? O atendimento humano. Há muitas pesquisas que mostram que uma parcela aí de consumidores de diferentes segmentos aceita a tecnologia, entende que uma IA vai ajudar a um atendimento mais rápido, um atendimento até mais personalizado, mas eles querem realmente ter o transbordo para o humano quando realmente necessário. Então, a gente tem que buscar o balanço de tecnologia para essa questão de apoiar e entregar o que o consumidor realmente espera, né? Até nessa novo livro aí do Kotler, que saiu até no ano passado, foi lançado, ele fala muito dessa questão de como é que as marcas vão criar valor para o consumidor, através da confiança. E como é que a confiança ela é construída através do gerenciamento da reputação da empresa e do gerenciamento das experiências. Então, experiência tem um peso muito importante. E tem a ver com o lado humano e tem a ver com as questões relacionadas à tecnologia, para apoiar. E aí, assim, dentro disso, né, assim, falando muito da questão da tecnologia, né, e esse eu acho que é um ponto sensível, né, assim, e você acredita que o uso excessivo, né, de dados,
Isso pode distanciar as marcas das emoções do consumidor, né? Ou seja, usando muita tecnologia, não equilibrando efetivamente, né, esse fator humano, ou tentar fazer com que essa experiência ela seja realmente humanizada. Você acredita que esse excessivo pode distanciar as marcas das emoções assim, do consumidor, desse sentimento do consumidor? Então, o ponto relacionado a dados é bastante importante. Você só conhece o seu consumidor se você tem dados dele, né? Senão você não tem como entender. Só que tem empresas ainda hoje que não coletam dados dos seus clientes, tá? Então, só aquelas empresas que ainda estão vivendo no passado. Tem muitas empresas, e grandes empresas, inclusive, que têm muitos dados dentro da empresa, mas não tem processos de quê? De organização desse fluxo de informações, análise para geração de insights. Então, as empresas que já estão lá na frente, elas já têm banco de dados unificados, elas já têm banco de dados tratados, que são higienizados, que são enriquecidos, já tem implantada ali ferramentas de analytics, para geração realmente de insights, para entender segmentos de consumidores, inclusive para organizar toda a questão de reclamação, porque quando o consumidor ele reclama, ou ele dá sugestão, a empresa aprende demais. Então, assim, toda essa captação de informação dentro da empresa é super importante. Eu sempre falo para os meus alunos e executivos, não adianta você querer, por exemplo, implantar uma gestão de experiência do cliente, uma gestão de CRM, né? Se você não organizar os dados, porque entendimento do cliente parte daí, tá? Então, a questão de excesso de dados é bastante relativo, é o que você realmente faz com ele, né? E daí, isso daí realmente é o fio condutor para você inovar, para você, que pode ser inovação de tecnologia, você pode inovar em processos, né? Trazer realmente novos perfis de pessoas é também uma forma de inovação para trabalhar dentro dos novos moldes da experiência. Cada vez mais, assim, eu acho que não dá para fugir, né? A relação de dados, de informação que hoje existe, né? Que são milhares, né? De informações que tracionam no nosso dia a dia, com acesso à internet, né? E com uma série de coisas que acontecem, de processos e sistemas que hoje, né? Existem diversos sistemas de controle e gestão e tudo. Não tem como não fugir dessa visão de você ter realmente tomadas de decisões ou atividades baseadas em dados e informação. Mas o que é o ponto fundamental, né, é você realmente trabalhar essa informação, né, ou seja, você trabalhar os dados de uma forma em que você consiga ter uma análise, né, e também se fala, né, a gente fala muito, eu vejo muitas empresas buscando vincular a inteligência artificial como inovação, que é uma inovação, mas eu acredito também muito nessa questão de revolução também, né, na inteligência artificial. A gente está vivendo uma transformação muito forte digitalmente para essa revolução baseada em inteligência artificial, mas as empresas elas não estão efetivamente preparadas, né, para fazer as suas atividades baseadas em inteligência artificial, justamente porque elas não sabem o volume de informações e dados que ela possui, né? E isso não está devidamente estruturado da maneira em que a gente consiga ter a organização. Então, pontos fundamentais é isso, né? Acho que os pontos fundamentais a gente, antes de partir por uma tecnologia ou partir por uma mudança de cultura baseada principalmente em inteligência artificial, é justamente ter a base muito bem construída, né? Então, os processos muito bem construídos, as pessoas muito bem engajadas no desenvolvimento das suas atividades e os dados estarem muito bem estruturados em repositórios em que possam justamente dar essa tomada de decisão, né? Sim, as empresas, na realidade, elas precisam, às vezes, que a gente fala, né, vão parar a bola, né, e entender onde nós estamos, quais são os nossos problemas, né,
e o que a gente precisa realmente para resolver e aonde a gente quer estar no futuro. E aí fazer realmente o mapeamento de tudo, né? Vamos realmente a gente entender. Então, assim, olha, os problemas que a gente tem, olha, hoje eu não consigo nem saber, tem empresa que não mede nem o churn, não sabe nem o nível de perda de cliente. Então, ao invés de trabalhar para reter e fidelizar a base de clientes através de experiência, de inovação, o que as empresas fazem? Ficam prospectando localmente clientes e os clientes atuais vão saindo. Então, assim, as empresas precisam, o que eu vejo, é se organizar aí de uma maneira geral para entender onde elas estão e mapear realmente o futuro. E quando a gente, se me permite voltar para essa questão aí de dados, né, e de métricas, as empresas, elas precisam medir para entender qual é a satisfação do cliente, nível do esforço, né, o famoso NPS, se a empresa seria recomendada. E aí, assim, tem empresas que também não medem nada. Então, assim, a empresa precisa realmente se organizar, né? Então, é sobre o ponto de vista de captação de dados, é sobre o ponto de vista de análise desses dados, analisar, disparar pesquisa para o cliente, analisar como a empresa está, para ela ver realmente o que ela precisa e desenvolver pessoas, processos, tecnologias em linha, primeiramente aí em linha com isso, para resolver aí esses problemas dos clientes, né? Sim, sim, exatamente. E tem muita empresa, que hoje a gente fala muito de IA, né? Tem muitas empresas hoje contratando soluções de VOC, que é Voice of Customer, voz de cliente, com IA, né? Para quê? Para analisar esses dados, né? De uma maneira bastante minuciosa para ajudar realmente a resolver problemas de curto, médio e longo prazo, que passa novamente pelo resolver questões relacionadas ao básico bem feito, ir um passinho além para melhorar o que ela já entrega ou realmente inovar. Exato. Não, bem observado também, André, esse assunto, né? Assim, a IA hoje ela está entrando assim, né, muito fácil nas organizações, né? As pessoas usam nessa primeira camada operacional ali, facilitando o seu dia a dia, a produtividade, etc. Mas tem esse cuidado, essa questão da governança das informações, e justamente para poder utilizar da melhor maneira possível, né? E, assim, indo para um processo aqui já, assim, né, assim, tá super agradável nosso bate-papo, mas eu queria já ir para algumas últimas perguntas aqui com você, né, indo para o caminho que conselho que você daria, né, para os líderes que desejam inovar de forma centrada na experiência do cliente? Acho que é um pouco de tudo, né, que eu acho que eu já comentei. Então, acho que a primeira coisa é não inove por inovar, pense em níveis, pense em entregar o básico bem feito, pense em melhorar o que você já faz de bom, e aí você realmente pensa em inovar, né, para realmente surpreender o efeito UOL. Pense por segmento, não inove simplesmente de uma maneira generalizada. As pessoas hoje, elas querem sim produtos, serviços, atendimento mais personalizado. Então, não adianta você simplesmente generalizar. Mergulha no entendimento do cliente, fale com ele, né? Meça e analisa as informações que você tem em casa. Lembrando que os dados, atrás de todo dado há pessoas. Então, a gente tem que entender esse lado humano, né, e das expectativas. Não, perfeito. E para encerrar, então, Andréa, uma frase ou um insight que você resume o que significa liderar pela experiência. Olha, na realidade, liderar pela experiência é buscar a excelência no dia a dia, através de pequenas coisas, através de pessoas da empresa, através de um trabalho colaborativo e integrado, e tendo o cliente no centro. Entendendo realmente
a expectativa desse cliente. Isso é que realmente vai fazer a diferença e colocar as empresas num outro patamar competitivo. Para isso, a liderança precisa ter realmente uma visão de longo prazo, que passa pelo entendimento do que é a experiência do cliente, do que ele espera e onde a empresa está e onde ela quer chegar. Perfeito, muito bom. Andréa, quero mais uma vez agradecer, muito obrigado, né, por compartilhar conosco a sua visão, seus aprendizados e por inspirar e enxergar que o cliente com um novo olhar mais humano, sensível e mais estratégico. Um prazer, Ricardo. Bom, muita coisa para a gente falar, fica para um próximo encontro. Sucesso para vocês aí na jornada da experiência e da inovação. Muito bom, Andréa. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, né, por compartilhar com a gente esse momento. E haverá, com certeza, novos eventos e você vai ser super convidado aqui para trocar cada vez mais experiência conosco. Será um prazer. Obrigada, boa noite. E para seguirmos com a nossa programação do 8º Encontro de Líderes da Inovação, logo mais teremos a participação especial com Carlo Thiel, que fará mais insights sobre o papel da liderança com a cultura da inovação. Fiquem conosco, porque em seguida nós teremos também um sorteio de brindes exclusivos para os participantes do evento. Não saiam daí, ainda temos muito conteúdo inspirador pela frente. Estamos começando mais um bloco, tendo a honra de convidar no palco o Carlo Thiel, com o tema Inovação com motor de conexão entre negócios, pessoas e tecnologia. Chegou o momento de uma conversa que promete inspirar todos e repensar a forma como conectamos negócios, pessoas e tecnologia. Nosso convidado especial é um verdadeiro exemplo de como a inovação nasce na coragem de transformar ideias em impacto real. Empreendedor nato, Carlo Thiel foi o cofundador de grandes agências de marketing digital, como a Play9 e Adventures, além de ter liderado a área de marketing e vendas em empresas de destaque como Remessa Online e o Grupo Primo. Hoje, ele está à frente da Impulso, uma consultoria boutique que atua com modelo Talent as a Service em tecnologia, apoiando marcas como Raizen, Coca-Cola, Globo, Stone, Creditas e seus outros desafios de inovação e transformação digital. Carlo também é co-criador e head da Avanguarda, uma comunidade exclusiva que reúne CTOs e CIOs das maiores empresas do Brasil, conectando líderes que estão moldando o futuro da inovação no país. Com uma trajetória que une empreendedores, estratégia e uma visão humanizada da tecnologia, ele vem para compartilhar conosco como a inovação pode ser um motor que impulsiona conexões genuínas entre negócios e também pessoas. Com uma trajetória que une empreendedorismo, estratégia e uma visão humanizada da tecnologia, ele vem para compartilhar conosco como a inovação pode ser um motor que impulsiona as conexões genuínas entre negócios e pessoas. Seja bem-vindo, Carlo.
Muito obrigado, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, Ricardo, e obrigado pelo convite. E espero que a gente possa trocar muito e trazer um conteúdo legal para o pessoal. Não, muito bacana. Vamos começar falando então um pouquinho da tua trajetória de empreendedor, né, conectado à inovação. Da fundação da Play 9 e da Adventures, e ao comando também da Remessa Online e do Grupo Primo, o que a jornada de empreendedor ensinou sobre como escalar negócios inovadores no Brasil? Essa era uma excelente pergunta, né? Me faz até refletir um pouco sobre qual é a definição, né? E quais os atributos que nos levam a considerar um determinado negócio como inovador, né? Eu acredito muito que a inovação ela pode se dar de várias formas, né? A inovação ela pode estar no o que um produto ou serviço totalmente disruptivo ou o envelopamento de um produto significativamente melhorado em comparação ao que já se existia no mercado, né? O que seria uma inovação não disruptiva, mas incremental. Ou a inovação pode se dar também no como, né? Seja uma proposta diferente de valor, um posicionamento diferente, um modelo de remuneração diferente, ou uma execução diferente de uma mesma coisa, porém de forma mais eficiente, personalizada, rápida, barata, simplificada, né? Mas com certeza, assim, a experiência empreendedora ela ensina muita coisa para a gente, muita coisa sobre inovação. O empreendedor ele aprende muitas vezes na base da porrada, né? Errando. E eu acho que se a gente pode afirmar que se os negócios ali que eu cofundei, tive participação, eles obtiveram algum sucesso, foi justamente pelos percalços e os fracassos, né, que a gente cometeu. E se eu fosse elencar aqui, Ricardo, dois aprendizados, assim, acho que muito marcantes que eu tô lembrando agora, assim, de bate-pronto. Um deles é que o dinheiro não necessariamente aumenta a nossa capacidade de inovar. A gente tende a achar que sim, mas não é exatamente verdade, né? Em determinados casos, o dinheiro ele pode fazer exatamente o contrário. E aí, ali quando a gente abriu a Adventures, né? Isso meados de 2019, por relacionamento, a gente acabou captando recurso, captando aporte de investimento muito cedo, né? E muito cedo naquele estágio ali, não ter sequer clareza do use of procedures, né? Do que a gente faria com aquele dinheiro ou o que aquele dinheiro realmente nos permitiria acelerar crescimento. Mas era ali uma oportunidade, o empreendedor, quando tem uma oportunidade dessas, gente, é fácil se deslumbrar, né, com o dinheiro, e aí a gente captou. Só que tem uma coisa interessante que quando você está capitalizado, a tendência é que todo o problema que apareça no caminho que você resolva esse problema com o dinheiro. Certo. E sem o dinheiro, assim, você resolveria aquele problema, com certeza, mas resolveria de uma maneira mais criativa ali, pelo dinheiro não ser uma opção, né? E quando você passa a resolver as coisas com dinheiro, é fácil você se deparar com uma situação onde você inflacionou equipe, onde você passa a ter desperdícios, né? Ou seja, então, ele foi ali um fator para a gente que talvez tenha inibido a inovação. Outro aprendizado e duro, né, é que o grande valor ele não está na ideia.
Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e de muitas ideias, assim. Mas, principalmente com a barreira tecnológica sendo cada vez menor, a capacidade de execução de um empreendedor ela é muito mais relevante do que a ideia, né? Acho que a gente vive, Ricardo, uma era onde boas ideias não faltam, e uma era em que a gente tem um número maior de histórias de sucesso, de ideias não tão inovadoras, que geraram grandes negócios por conta de uma execução brilhante, do que ideias maravilhosas que simplesmente não foram para frente por terem sido mal executadas. Então, esse eu acho que são dois ensinamentos aí que mexeram muito comigo, assim. Certo. Não, legal, cara. E hoje você está liderando a Impulso, né? Hoje você opera, né, a Impulso ela no modelo Talent as a Services como tecnologia, não é isso? Isso. Tá. Legal. A gente ali eu toco como CRO, né? Que não é o Uhum. Chief Revenue Officer, mas Certo. é o Chief Relationship Officer. Eu toco um guarda-chuva ali que basicamente as áreas são pontos de interação, né, no relacionamento com o nosso cliente. Então, a área de marketing e a área comercial. Legal, bacana. E como é que esse modelo Talent as a Services, ele está transformando a forma como as empresas lidam com recursos humanos, né? Inovação e tecnologia? Tá. Confesso só que eu não sou muito fã do termo recursos humanos, né? Eu acho Tá. que ele acaba banalizando um pouco o quanto cruciais são as pessoas, né? Como motores de crescimento e inovação. Eu adoro aquela expressão do Simon Sinek, né? Que ele fala, cara, negócios são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende nada de negócios. Nada. E na Impulso, inclusive, cara, a gente é muito adepto da crença que, independente de IA, de, sei lá, computação quântica, por trás de qualquer inovação tecnológica sempre vão existir pessoas, né? O que, quando a inovação realmente acontece, você vê que você tem ali a tríade, né, de pessoas, tecnologia e propósito se conectando. Então, a gente acredita muito nisso e é uma pergunta fantástica, assim, porque eu acho que a gente realmente está num momento, e pelo hype, por vários fatores, mas a gente está num momento de muita obsessão, assim, como sociedade, humanidade, de medir inovação em tokens por segundo, né? E enquanto a IA ela é mestre em acelerar ali o que é repetitivo e fornecer hipóteses em milissegundos, eu acho que ela vai sempre falhar em algo fundamental, que é a estabilidade criativa, né? Aquele caos organizado, né, que ocorre quando a nossa mente humana, a nossa placa-mãe biológica, ela processa dados misturando emoções, experiências, uma noite mal dormida, o silêncio de um momento que a gente está sozinho, né? Eu acho que é sempre essa composição de coisas que resultem em originalidade. A velocidade da IA, ela é óbvia, ela é importantíssima, né? Ela potencializa muito, mas a profundidade da mente humana, ela talvez nunca seja substituível, né? E no Talent as a Service, e acho que primeiro, assim, é importante dizer que não existe no mundo nenhum modelo que seja o melhor modelo ou o modelo ideal para absolutamente qualquer cenário, né? O que existem são casos de uso e aí sim, os modelos mais indicados para cada caso de uso, né? Perfeito. No universo de tecnologia, assim, a gente tem muitas particularidades, né? Por exemplo, Ricardo, nunca
eu não consigo enxergar nenhuma circunstância em que tornaria factível uma área de marketing ter 5 pessoas em janeiro, 80 pessoas em abril, 150 pessoas sei lá, agosto e terminar o ano ali com 30 pessoas. Não faz o menor sentido. Mas em tecnologia, essa volatilidade, esse dinamismo por uma área que respira roadmap de produto, né, é uma característica intrínseca. Assim. E você imagina fazer isso, ter esse dinamismo, essa mudança de tamanho de equipe, todo mundo ali, CLT, gente dentro de casa, assim, não quebra, acho que qualquer empresa, né, pela legislação trabalhista no Brasil. Então, você tem um modelo aqui, que é um modelo onde você consegue escalar rapidamente uma equipe de tecnologia. Então, imagina que como a gente está falando aqui com alguns empreendedores, né? Você está ali no momento, acabou de rodar a Series A, então captou recurso, mas focado em growth, então scale up aqui, e você validou o MVP e agora precisa escalar o negócio. Então, dificilmente você escalaria na velocidade que precisa, né? Sem uma grande parceria ali, ou conjunto de parceiros que consigam te suportar, te suprir ali em termos de capital humano e capital intelectual, né? E quando a gente fala principalmente de mão de obra em tecnologia, assim, é óbvio, a gente vive um momento de mercado. Na verdade, não um momento, porque essa escassez ela sempre existiu no Brasil, né? Mas existe sim uma escassez de mão de obra, isso é uma realidade. E aí, mão de obra qualificada, então nem se fala, né? Mas assim, a curva oferta-demanda ela é bastante desproporcional. E a partir disso, a concorrência ela é gigantesca, o que gera ali dificuldade em contratar e um desafio ainda maior em reter profissionais, né? E o dados Robert Half aqui, você tem um dado que ele é muito alarmante, que é e no Brasil, né? A média para você contratar um profissional de tecnologia é de 42 dias, isso é o prazo médio, recrutamento, todo funil de seleção e a efetivação desse cara, são 42 dias. E você tem no profissional de tecnologia a categoria de maior turnover. Estamos falando de 58% de turnover. Ou seja, mais da metade dos desenvolvedores não tem qualquer pretensão de terminar o ano numa mesma empresa, né? Só que no marketing, se eu, sei lá, perdi uma designer. Se eu demorar 42 dias para repor essa designer, mais, sei lá, 15 dias, vamos colocar 2 semanas de onboarding, de ramp-up aqui, cara, isso já vai me gerar um prejuízo absurdo, né? Agora, vamos imaginar um time de tecnologia onde você tem esse alto volume de entrada e saída e mudanças, o custo de oportunidade aqui de você perder o capital humano e só tê-lo de volta 60 dias depois, fora tudo que você perde de treinamento, de memória, de conhecimento, enfim. De uma série de coisas. Então, o prejuízo ele é muito grande, né? E o Talent as a Service, assim, uma parceria desse tipo, né? E uma parceria que exista confiança, ela garante que você nunca estará desfalcado, né? Porque você tem ali um parceiro que é um parceiro que consegue estar sempre ali, tendo plano B, plano C para determinada posição, está cuidando e acompanhando esse profissional para tirar essa dor de cabeça ali da liderança de tecnologia, né? E aumentando retenção, etc. Porque uma coisa que aconteceu é que o papel dessa liderança de tecnologia mudou muito, né? 5 anos atrás, você ainda tinha muito a visão
de uma área de tecnologia como uma área de suporte às áreas de negócio e vista como custo, né? Hoje, infelizmente, você ainda tem algumas empresas que enxergam a tecnologia como custo, mas mudou muito. Hoje não tem como você, sentar numa mesa de board, olhar para a estratégia de negócio e visão de futuro, sem tecnologia estar ali como protagonista daquele momento, né? Do que vai se criar de eficiência, produtividade ou novas soluções para atender demandas de mercado que mudam muito, muito rapidamente. Só que ele assumiu essa nova função, mas a dor de cabeça dele continua, né? Que é ter equipe ali para, executar, para tracionar ali o planejamento de produto. Então, por isso que assim, não só por uma questão de velocidade, mas de constância e do cuidado com esses seres humanos, né? Assim, com certeza você tem uma capacidade muito maior de inovar e uma capacidade muito maior de arriscar. Perfeito, legal. E assim, na tua visão, né, com relação à inovação, né, que é o nosso tema aqui da nossa live, enfim, né, do contexto do nosso evento, na tua visão, qual que é o papel, assim, do líder da inovação dentro das corporações tradicionais, né, assim, que papel fundamental hoje, né, que esses líderes ocupam nessas corporações, né, e qual que é a tua visão em relação a isso? Eu gostei da nomenclatura líder de inovação, né? E, por exemplo, outro dia me perguntaram, não, estava num grupo, aí estava rolando uma discussão de que momento a inovação deixou de ser um departamento ou uma responsabilidade de uma única unidade e passou a ser uma cultura empresarial nas empresas, né? E eu acho que uma coisa ela não exclui a outra, tá? Eu acho que quando a gente fala em inovação, o aspecto cultural ele e principalmente quando a gente trata de grandes mudanças, né? Talvez seja o componente mais importante, mas eu gosto muito de estruturas organizacionais que tem, sim, uma área, um departamento de inovação e aí, portanto, líderes de inovação, né? Um exemplo disso foi acho que o Google agora lançou um estudo recente, que é o ROI da IA generativa, né? E aí ele analisa, o estudo analisa quais as estratégias comuns que foram adotadas por empresas que mais geram ROI a partir de iniciativas de IA. Essas empresas, o Google ele chamou de Gen AI Leaders. E aí uma das estratégias citadas foi justamente que essas empresas elas haviam criado áreas e equipes especializadas totalmente dedicadas à IA generativa, só que com atuações transversais, né, junto às áreas de negócio. E aí para mapear processo, identificar oportunidade de ganho de eficiência e até desenvolver agentes ali para automação, né? Mas sim, de fato, eu acho que a inovação numa empresa ela precisa ser um processo estrutural, constante e sustentável. Para isso, tem alguns elementos aqui que eu acho que fazem tem que fazer parte dessa cultura, né? Que esteja enraizado. E aí eu estou entendendo aqui esse líder de inovação assim, como um grande embaixador dessa cultura, né? Em questões culturais como alinhamento de incentivo para experimentação, autonomia, a tolerância ao erro, né? Assim, são fatores super importantes no universo de marketing, por exemplo. Incentivos errados fizeram com que se demorasse muito para que investimentos de mídia em grande escala
saíssem do offline para o digital, né? Aí você tinha um negócio que se chamava BV, que era a bonificação por veiculação. Então, é uma agência que, essa agência, ela é contratada, atende um cliente, né? Por premissa, assim, esses incentivos deveriam ser alinhados de ela quer o que é melhor para o cliente. Ela quer gerar mais resultado para o cliente. Mas como que ela vai gerar mais resultado para o cliente, por exemplo, e vamos supor que nesse cenário hipotético aqui, o melhor resultado fosse investir no digital, né? Se 40% da remuneração dela vem da Globo, e quanto maior é a verba de mídia que a agência pega do cliente e investe na Globo, maior é a remuneração da agência. Então, você tem aqui um desalinhamento de incentivo que não permite inovação, né? É aquela premiação por se fazer mais do mesmo. Né? Mais do mesmo, exato. A democracia que não entende como mérito e premia, né, respectivamente, aquela pessoa que tomou risco, aquela pessoa que fez diferente, etc. Né? E eu acho que quando a gente não tem liberdade para arriscar, e a gente tenta impor nos nossos times, por exemplo, que qualquer iniciativa tenha que obrigatoriamente dar ROI, a gente mata a inovação. Né? Porque exatamente. Não tem a essência da inovação, porque a inovação, um dos principais itens importantes da inovação é que você permitir errar, né? Então, você tem que efetivamente fazer as atividades pensando, né, as ações pensando exatamente assim, claro, vai dar certo, tem que dar certo, mas o ambiente ele permite o erro para poder justamente você ter a visão das lições aprendidas e a partir daquele momento você conseguir acertar e ser um sucesso em relação àquilo que você está desenvolvendo numa visão de inovação, né? Se não tem risco, não tem inovação. E eu acho que, mais do que nunca, o papel de líderes de tecnologia, assim, não é só, vou escalar a inteligência artificial, né? Mas proteger e cultivar esse espaço para aquele chamado do ócio criativo, por exemplo, né? Que é você, assim... preservar o espaço que valoriza, assim, a criatividade, né? Aceitar que grandes ideias, elas nascem da mistura de contexto, emoção, experiência, não é simplesmente ali um prompt otimizado. Exatamente, E assim, né, dando um fechamento, né, nesse questionamento, que assim, o papel da liderança, né, em ambientes assim, tradicionais, em empresas tradicionais, né, o papel da liderança da inovação, ela acaba surgindo, sendo fundamental justamente para estruturar essa cultura de inovação dentro das empresas tradicionais, né? Porque, por exemplo, as empresas mais jovens, empresas startups, etc., elas já vêm na cultura inovadora, elas já vêm na essência justamente de desenvolvimento de soluções que possam realmente mudar algum tipo de conceito, um projeto, uma atividade, um produto, enfim. Mas a empresa tradicional ela acaba tendo um pouco da dificuldade do entendimento dessa disciplina da inovação, né? Quais benefícios efetivamente, quais são as trilhas, né, que você pode desenvolver como inovação, se você pode, por exemplo, fazer cocriação com o seu parceiro, ou com o seu próprio concorrente, ou, por exemplo, com fornecedores, né? Você eleger fornecedores que já têm linhas de pesquisa e desenvolvimento que pode justamente reduzir custos, por exemplo, do desenvolvimento de um projeto, né? Porque o interesse do fornecedor também é lançar seu produto e ter um case de mercado. Então, por que não fazer um trabalho em conjunto com o seu cliente para justamente desenvolver, melhorar o seu produto e depois levar isso para o mercado, já testado no modelo do cliente que já foi implantado. Então, são várias coisas que o papel da liderança ele acaba sendo fundamental, né, para justamente desenvolver melhor e aflorar, né, essas empresas tradicionais a entender efetivamente a essência para trazer os resultados da inovação dentro da corporação. Porque, no final, né, ou seja, numa visão de redução de custos, às vezes, as empresas, por não enxergarem, as empresas tradicionais não enxergarem, acabam justamente eliminando uma área de inovação que é super importante na sua organização, né, olhando para todos os aspectos. Então,
é muito importante a liderança se posicionar e ter a visão dos stakeholders, né? Ou seja, dos grandes líderes da própria organização, a cultura da inovação ela ser top-down, né? Porque os funcionários acabam justamente tendo a possibilidade de saber que ele pode errar, que ele pode desenvolver algo novo, que ele pode melhorar sua criatividade, né? Ou seja, para justamente aplicar aquelas melhorias dentro da tua organização e fazer diferente, cada vez mais. Não, com certeza. E empresas tradicionais, realmente, o desafio, assim, o buraco é muito mais embaixo. Você tem todo um legado, muitas vezes um senso de acomodação, né? Para qualquer iniciativa ali virar um Titanic, né? Assim, hierarquias completamente burocráticas, etc. Eu gosto muito daqueles conceitos por exemplo, o iFood com jet skis, ou o conceito ali do Sandro Magaldi, por exemplo, do Motor 2, né? Que é um cara que está à frente de uma organização e líder de mercado, assim, ele realmente precisa dormir e acordar pensando como matar o seu próprio negócio, né? Ou utilizar dos ativos, e aí não necessariamente verticalização, mas utilizar ali dos ativos que foram construídos a favor de possivelmente negócios que vão matar o negócio principal no futuro, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho, Carlos, da comunidade, né, que você lidera, que é a Vanguarda, né? Claro. Né, vamos falar um pouquinho, que é uma comunidade de CIOs, né, CTOs também, enfim. E me fala também, assim, o que além falar um pouquinho da Vanguarda, o que motivou a criação da Vanguarda e como ela se diferencia em outras redes executivas, né? A gente sabe que tem algumas outras redes, que inclusive a gente participa de algumas, enfim, mas o que você entende, por exemplo, né, que se diferencia da tua rede hoje com as demais? Eu adoro a história da Vanguarda, assim, primeiro que eu acho que na vida e nas nossas carreiras, assim, a gente está sempre buscando encontrar aquele ponto de convergência, né, em algo que você é bom com algo que te dá prazer e realmente faz feliz, né? E é isso um pouco que a Vanguarda representa para mim, assim, para minha história. A Vanguarda foi um empreendimento que partiu de uma necessidade, assim. Eu fiz, maior parte da minha carreira no mundo de marketing, né? E empreendendo ou trabalhando como executivo dentro de marketing. E por um desejo antigo meu, eu queria migrar para o universo de tecnologia e estar ali na vanguarda, né? Estar na linha de frente do que fosse tendência e inovação. Eu começo a namorar a Impulso, mergulhão, com o nosso CEO, e ele conta bastante coisa do projeto, etc. Uma curiosidade da Impulso é que a Impulso nasce 15 anos atrás, já remote first, né? Então, assim, não existia um décimo do ferramental que existe hoje. E aí eu assumo aqui a Impulso. Topo o desafio, vamos construir junto. Só que quando eu chego no Impulso, assim, e principalmente nessa posição, que é uma posição que demanda de relacionamento, né? Eu olho meu LinkedIn ali e, cara, fui ver que eu tinha proximidade real. Eu tinha 4 CTOs. Eu falei, fodeu, né? Assim, agora meu ICP é CTO e eu não conheço. Como eu venho do Grupo Primo, o conceito de marketing de comunidade, ele nasce muito dentro a partir dos infoprodutores, né? Uhum.
E no Grupo Primo, assim, era uma coisa muito latente. Comunidade de investidores, comunidade de empresários, etc. É uma coisa que fazia parte da estratégia. E foi aí que eu acho que surge um pouco a ideia de, cara, e se a gente montasse uma comunidade e que a gente concentrasse ali nossos ICPs, né, e gerasse muito valor, etc. E criamos a Vanguarda, o embriãozinho ali da Vanguarda que faz agora, em novembro, faz 1 ano de vida. E a gente conversou muito com esses executivos, cara, como é que a gente pode gerar valor, né? E genuinamente, assim. E a Vanguarda, ela parte de uma noção, assim, que, cara, o executivo que está à frente de tecnologia e inovação numa grande empresa, Ricardo, esse cara, a lógica do nada se cria, tudo se copia, não se aplica a ele, né? O cara, porra, você é um CTO da Natura. O que você vai fazer ali com, sei lá, inteligência artificial generativa para alguma iniciativa de SG? Assim, você olha para o lado, não tem benchmark, né? O que você vai fazer ali, assim, muito provavelmente ninguém nunca fez. E essa é uma posição solitária de se estar, né? É solitária porque você tem uma pressão gigantesca, a responsabilidade é sua, você está tomando as decisões completamente sozinho e sem muita projeção do resultado, né? E aí vem um pouco da vanguarda, né? Que eu acho que a vanguarda é um termo ali do que significa você ser verdadeiramente pioneiro, né? Traz um pouco esse espírito desbravador. Desbravador, né? E a IA generativa ali, desde 2022, uma coisa que ela fez foi igualar o to-do list de todo mundo, né? E por isso, assim, o trocar figurinha é muito importante, né? A gente está falando de inovação aqui, e assim, eu sempre fico refletindo, qual é o nosso ativo mais valioso? É o tempo. Nosso ativo mais valioso é o tempo. Tem como comprar tempo? Cara, eu acho que tem como comprar tempo. O tempo não volta, mas tem como comprar tempo futuro, né? Se você ali, na sua trajetória, com todos os seus desafios, você tem uma lista de erros que inevitavelmente serão cometidos, né? Mas se você conversa com alguém, você se conecta sem intencionalidade, não existe venda nenhuma na vanguarda, mas você se conecta com alguém, troca figurinhas, troca aprendizados, né? Como é que você resolveu isso aí? Como é que você, enquadrou LGPD, etc. E nessa troca, você economiza um erro, você deixa de cometer um erro, porque essa pessoa que está trocando já cometeu esse erro, ou seja, você não precisa mais cometer, você está comprando tempo, né? E a vanguarda vem muito desse lugar, assim, relações genuínas e que gerem essas trocas ou um compartilhamento de aprendizados. Cresceu muito, tem sido incrível e eu acho que tem muito ainda para acontecer. 2026, se preparem. E eu entendo que assim, né, a metodologia, né, da vanguarda, enfim, né, que é uma forma de network inteligente e colaborativo, né? Você acredita que ela acelera, então, a inovação? Muito. Muito. Se a gente justamente por essas trocas, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de passar 1 mês lá no Learning Experience junto da turma da Startse, né? Maurício Benvenuti, o Cristiano Cruel, que é um gênio, no Vale do Silício. E aí teve uma palestra ali, eu nunca vou esquecer, assim, uma palestra, não vou lembrar o nome, mas era um dos fundadores da Singularity,
e era uma palestra de assim, por que o Vale, né? O que o Silicon Valley aqui, por que ele é esse grande hub de criatividade, inovação, tecnologia? E aí, quando ele é perguntado isso, ele responde, cara, se tem uma coisa ao que a gente pode atribuir o sucesso do Vale do Silício, essa coisa é diversidade. Que aqui é um ambiente totalmente multicultural, né? Então, você tem ali gente do mundo inteiro, trazendo perspectivas diferentes, trazendo experiências, né, pregressas totalmente diferentes, e isso enriquece muito. Então, quando a gente tem ali quando a gente cria, né, esse ambiente seguro, sem julgamento, etc., de troca, é claro que a criatividade vai aflorar e inovação vai nascer a partir disso, né? Sim, Tem uma coisa, eu vejo até ali na Impulso, né? Tem para as grandes empresas. E uma grande importância é representar essa visão de fora, né? E é muito legal eu do lado de uma consultoria hoje, assim, poder conversar com tanta gente diferente, empresas diferentes, em momentos de maturidade digital completamente diferentes e outros segmentos e tal, porque isso te permite conhecer a diferentes realidades, diferentes contextos, né? E isso te traz uma gama muito grande de referências, né? Tem gente que acredita que a criatividade é uma habilidade inata. Então, ou você nasce com ou você nasce sem. Não, eu não sou criativo, eu não... Não, esse dom aí eu não nasci com ele. Isso é um absurdo, né? Criatividade é uma habilidade treinável como qualquer outra. Só que como a gente treina? A gente treina experimentando, adquirindo referências, né? Então, muitos executivos, acho que por estarem ali, olha a correria que é o nosso dia a dia, né? Olha, e o quão mais corrido de 2022 para cá ficou. Então, muitos executivos, assim, eles estão ali completamente absorvidos pela operação do dia a dia. Eles ficam salvando artigos interessantes para eles lerem depois, mas esse momento nunca chega, porque estão sodomizados ali, pressionados, etc. E se cria naturalmente um olhar viciado, né? Então, às vezes, assim, num ambiente desse de troca, você primeiro abrir o problema ali e ter N opiniões de fora a respeito de algo que você provavelmente está míope e o seu racional tem certos vieses, né? Isso é muito rico, Inovação vem muito a partir disso, a partir da troca. Carlos, está chegando o nosso final agora aqui das nossas perguntas, cara. Está sendo um prazer enorme falar com você. A gente podia falar aqui horas, né? Conversar horas. A gente vai ter outros programas, a gente vai te convidar para os próximos. Mas antes de fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os líderes presentes no evento, né? Qual seria o grande recado sobre inovar com propósito? Nossa, cara, profundo essa. O grande recado para inovar com propósito. Eu acho que o grande recado é esse: inove com propósito, né? Eu vejo às vezes, cara, muita gente empreendendo pelos motivos errados, né? E aí, quebram a cara, né? Quando você consegue encontrar essa convergência, né, do que é importante para você, do seu propósito, do que te faz feliz, que te dá prazer, assim, e você tem que ir all in, né? Inovar com um propósito. Tem que haver um porquê, poxa. Assim, a gente tem que ter um sentido, né? Senão tudo, poxa, por que a gente está fazendo? E empreender é difícil pra caramba, né?
difícil pra caramba. Tem que ter muita resiliência. Por quê? Porque você está levando porrada o tempo inteiro, você está sobre cair e levantar todos os dias, né? Então, se você não tem um propósito naquilo que você está fazendo, você desiste na primeira porrada, cara. Primeiro obstáculo, você cai. Então, eu acho que encontre esse propósito. E é uma dádiva que nem todo mundo tem, e quando a gente encontra, é como se algo se iluminasse assim, e tudo fizesse sentido. É verdade, é verdade. Bom, Carlos, é um prazer, né, e privilégio ter conosco aqui nesse oitavo encontro de líderes da inovação. Obrigado. A tua trajetória, né, e a visão sobre como conectar negócios, pessoas, tecnologia, verdadeiramente inspiradoras, especialmente porque mostra que inovar não é apenas criar algo novo, mas também gerar valor humano e impacto real, né? Perfeito. Então, em nome de todos os líderes presentes, agradeço por compartilhar conosco as suas experiências, né, os aprendizados e as reflexões que, assim, vai reforçar bastante a importância, né, de uma liderança colaborativa e também movida por um grande propósito, tá? Então, muito obrigado pela tua participação, enfim, pela nossa live aqui, e pela essa troca brilhante aqui que nós tivemos hoje. Eu que agradeço. Privilégio a gente, na vanguarda, ter a sua presença lá. Você contribui demais e é muito rico e valioso assim, o trabalho que você está fazendo, de reunir todo mundo aqui e, cara, passar conteúdo, passar experiências. Então, assim, conta comigo, adoro bater papo, ainda mais quando é um tema de tanta importância, cara. Então, obrigado, eu que fico orgulhoso aqui de fazer parte. Muito obrigado, então. Fantástico encerrarmos esse bloco repleto de insights. Então agora nós vamos seguir para a parte final da nossa agenda. Veja como participar do grupo. Participe dos eventos, interaja conosco, colabore com iniciativas e desafios. Juntos, nós vamos moldar o futuro da inovação no Brasil. Obrigado pela presença e participação de todos vocês. Inovação se faz com pessoas e vocês fazem tudo isso valer a pena.